Bem-vindos a mais uma aula de terça-feira. Hoje nós temos um convidado muito especial com a gente. Nós temos o Dr. Kleber. Ele se formou agora nessa última turma que se formou umas 3 semanas atrás. O Dr. Kleber, como ele é uma pessoa diferente, normalmente, das pessoas que se formam. As pessoas que se formam no curso de treinamento Missionary, eles são pessoas que estão buscando conhecimento, estão buscando aprender as 8 leis da saúde. Muitas das pessoas estão muito debilitadas, procurando respostas para as doenças autoimunes que eles têm. Mas o Dr. Kleber, ele é diferente porque ele já vem com o potencial, já carrega um histórico escolar bem grande ali com ele. Ele não é somente um doutor, um endocrinologista, mas ele também estudou para ser pastor, fez teologia e atualmente ele está trabalhando ali na área de engenheiro com Hélio, e ele tem Deus colocou no coração dele uma vontade muito grande de abrir um centro evangelístico junto com a mensagem da saúde, trabalhando com as pessoas. A gente sabe que a mensagem da saúde é o braço direito da mensagem do evangelho. Então, ele é o nosso convidado especial. Ele vai trazer uma apresentação bem legal, explicando ali um pouco da ciência, junto com a base de teologia, o conhecimento como um doutor também. Dr. Kleber, muito obrigada por ter o nosso convite. Seja bem-vindo. E o senhor já começa com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos muito agradecidos por ter o conhecimento da Tua verdade, a Tua palavra e os verdadeiros remédios, o qual o Senhor tem nos curado, tem nos promovido e feito de nós um instrumento para as outras pessoas também. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco nesta palestra que vai ser falada, que o Senhor possa tocar no coração dos ouvintes aonde estiverem. Que o Teu nome seja exaltado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dr. Kleber. Pode começar a apresentação. O título da mensagem que eu coloquei é A Cura que Vem de Deus. Será que Deus faz cura em nossos dias? É uma pergunta, né? Jesus, quando esteve aqui, curava as pessoas. Se sim, se caso realmente Deus faz essas curas, por que nós não vemos curas com tanta frequência, né? Qual é a verdadeira cura que Deus quer fazer em nossas vidas? É uma pergunta. O que aconteceria com as pessoas sendo curadas e elas mantendo os mesmos hábitos errados? Ela cairia novamente no erro e ficaria doente de novo. Então, Deus quer fazer uma cura de dentro para fora, quer curar o nosso coração, nossos gostos, nossos hábitos. E aí vem uma cura e de prevenção também, para não termos as doenças que a maioria das pessoas tem. No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, ali diz assim: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é recto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, né? Então isso aí nos dá uma segurança muito grande. Eu sou o Senhor que te sara. É Deus é que cura. Os médicos não têm esse poder de curar. Os remédios não têm o poder de curar. Os remédios remedia. O nome já diz, é remédio. No livro Ciência do Bom Viver, diz assim: todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado, nem comunicar paz de espírito, nem remover o cuidado, nem banir a enfermidade. A fama, o engenho, o talento, são todos impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. A vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem.
Olha que bonito, né? É uma mensagem poderosa. A, a verdade, a vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem. Então, quando nós cremos nisso, nós acreditamos que Deus é capaz de nos curar, isso nos dá uma autoridade, nos dá um poder, uma tranquilidade, e a gente fica muito feliz. Eu tenho aqui um livro que me mudou muito a minha vida. Esse livro aqui, ó. Ele se chama Proof Positivo. Eu comprei ele no ano 2000. Eu estive lá na Loma Linda e na livraria eu comprei esse livro há 25 anos atrás, hein? É muito tempo. Mas a história que me chamou a atenção foi a história de Phineas P. Gage. Esse livro foi escrito pelo Dr. Neil Nedley, muito conhecido nos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, já esteve aqui no Brasil. E a história dele realmente marcou muito o conceito das coisas que podem afetar o nosso lobo frontal. A história dele é o seguinte: no despertar do dia 13 de setembro de 1848, ninguém teria imaginado que os eventos a seguir sacudiriam o mundo da ciência médica no futuro. O estranho evento centralizava sobre um respeitado trabalhador de construção de ferrovias de 25 anos de idade em Vermont, Estados Unidos, chamado Phineas P. Gage. O seu trabalho estava sendo realizado em regiões montanhosas com o objetivo de abrir caminho para a ferrovia. Uma significante quantidade de carga explosiva era necessário para abrir as rochas. Phineas era o homem encarregado da carga explosiva. Perfurar um buraco na rocha, encher parcialmente com pólvora explosiva, então cobria o explosivo com areia. Uma barra de ferro era usada para socar sobre a areia, consolidando a carga explosiva, e finalmente um fusível era conectado para detonar a explosão. Uma barra explosão. Cada etapa estava sendo feita como planejado. O buraco foi enchido cuidadosamente de carga explosiva, mas uma surpresa apareceu na rotina. Não se sabe de quem foi a distração. O caso é que falharam em cobrir a carga com areia. Finéias estava de pé perto do buraco e, distraído, iniciou a socar diretamente sobre a pólvora. Aparentemente, a barra gerou uma faísca ao socar uma pedra dentro do buraco. A pólvora descoberta pegou fogo e ocorreu uma grande explosão. E em vez da explosão ir para dentro da rocha, a força da explosão veio direto a Finéias. A barra de ferro de quase 6 quilos, com 2,5 centímetros de grossura e 90 centímetros de comprimento, foi lançada diretamente sobre Finéias. Com a força de um míssil, a barra de ferro entrou abaixo do seu maxilar superior esquerdo, passando por detrás do seu olho esquerdo, atravessou o seu cérebro e então saiu para fora do seu crânio. Tão poderosa foi a explosão que Finéias foi lançado a vários metros do lugar onde se encontrava. A localização do trauma de Finéias é mostrado na figura que está aparecendo. Você deve estar pensando que esta dramática explosão tenha terminado com a vida de Phineas Gage, mas felizmente não foi. Finéias esteve brevemente sem sentido, mas logo recobrou completamente a consciência e estava hábil para falar e mesmo caminhar com a assistência de seus amigos. Ele foi hospitalizado, a sua vida foi ameaçada por infecção nas várias semanas seguintes, sendo que naquele tempo não havia antibióticos. Mesmo assim, ele sobreviveu e foi dado de alta em poucas semanas, com uma recuperação quase completa. Finéas teve a perda do olho esquerdo e duas cicatrizes.
uma embaixo do seu maxilar esquerdo, onde a barra entrou, e uma cicatriz na parte superior da sua cabeça, por onde a barra saiu. O único problema maior na vida de Phineas foi que ele não era mais o mesmo, seu caráter havia mudado. Antes do acidente, Phineas era um esposo muito amorável, responsável e um inteligente trabalhador. Ele era conhecido como uma pessoa de altos padrões morais e era considerado como um excelente e reverente membro da sua igreja. Tão excelente era o caráter de Phineas que seus registros de trabalho revelavam como o mais capaz e eficiente de sua empresa. Após o acidente, Phineas parecia estar bem fisicamente como antes. Trabalhava e falava como antes do acidente, e sua memória era boa. Mas algumas coisas estavam diferentes após o acidente. O seu declínio moral foi imediatamente evidente. Ele tornou-se emotivo com as coisas e ficava facilmente irritado. Não durou muito tempo após o seu acidente, ele perdeu o interesse nas coisas espirituais da igreja. Ele tornou irreverente e propenso à excessiva profanidade. Ele perdeu todo o respeito para suas obrigações sociais e tornou-se totalmente irresponsável. Ele passou de um empregado apreciado para a lista dos desempregados. A sua companhia o demitiu quando ele já não mais cumpria seus deveres. O seu médico, Dr. John Harlow, declarou que o acidente de Phineas destruiu o equilíbrio entre suas faculdades intelectuais e suas propensões animalísticas. Ele acabou abandonando a sua esposa e família e se juntou a um circo viajante. A traumática lobectomia frontal de Phineas custou-lhe a mudança da sua personalidade, seus critérios de moral e seus compromissos à família, à igreja e a seus queridos. Phineas morreu cerca de 13 anos após o acidente. 5 anos após a sua morte, o Dr. Harlow solicitou à família de Phineas se eles concordariam que seu corpo fosse exumado e seu crânio guardado como um permanente registro médico. A família concedeu, e até hoje o crânio com a barra de ferro tem sido guardada na Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. A história de Phineas teve um adicional esclarecimento em 1994, muito tempo depois que ele morreu, quando um dos jornais científicos de maior prestígio no mundo, chamado Science, revelou a história de Phineas Gage. O jornal destacou um artigo autorizado por cientistas da Universidade de Harvard, onde estes cientistas usaram uma tomografia do crânio de Phineas para tentar encontrar a parte exata do cérebro que foi traumatizado. E a conclusão foi que Phineas perdeu uma importante área do lobo frontal. Da experiência de Phineas Gage, nós aprendemos que a seção do cérebro, o lobo frontal, é responsável pela, próximo, ali diz, espiritualidade, a moralidade e a vontade. Aqui se resume 3 elementos que formam o caráter da pessoa. Esta área do cérebro tem tomado um grande interesse hoje pela ciência. Alguns cientistas tiveram a curiosidade de saber se existe algum hábito do estilo de vida das pessoas que possam afetar esta parte do cérebro. O lobo frontal, próximo. E revelar às pessoas a decadência moral e espiritual e da vontade das pessoas modernas. Será que existe uma relação entre nossos hábitos e o lobo frontal? Essa é uma pergunta que os cientistas foi feito entre eles.
E a conclusão que chegaram foi que sim, nossos hábitos, nossas escolhas podem afetar o nosso caráter e levar a uma decadência moral, espiritual e da força de vontade. Depende de nós, das nossas escolhas. Que grande revelação, que grande descoberta para o nosso mundo moderno. Aqui nos mostra de que é pena que somente em 1994 os cientistas descobriram que existe essa relação em nossos hábitos e a função do nosso lobo frontal, pois esta descoberta já havia sido revelada há mais de 100 anos atrás pela nossa profetisa Ellen White, que disse o seguinte: os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta sua vida íntima. O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso, debilitando as forças vitais e diminuindo a suscetibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Livre Educação, página 209. Já foi planejado há muito tempo atrás algo que para prejudicar a nossa espiritualidade, a nossa moralidade e a nossa vontade de decidir para o bem. Diz o espírito de profecia o seguinte: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo, que nós vemos, e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria aqui diz, sobre eles inteiro controle. Temperança, página 12. E aqui nós podemos tirar a lição de nós mesmos. Pode voltar um pouquinho. Aqui nos fala do fruto da vide, né? Nós vemos quantas pessoas tomam vinho alcoolizado, como afeta a bebida alcoólica no cérebro. Também nas nossas classes, nós aprendemos sobre o trigo, o glúten, o sim do intestino permeável. Aprendemos muito bem, claro, da onde vêm as doenças. A grande parte das doenças vem através do intestino. E como Satanás fez essa mudança genética do glúten, que não pode ser digerida, e vai causar essa abertura que vai entrar na corrente sanguínea antígenos, bactérias, alimentos mal digeridos, que vão trazer inflamação crônica, causando dores no corpo, nas articulações, e a pessoa não sabe por quê. E nós temos esse conhecimento. Que maravilha poder ajudar as pessoas para elas mudarem e evitarem as coisas que fazem mal. Continuando, a principal mensagem que quero deixar para vocês não é para você evitar profissões perigosas de uso explosivo. É importante ter esse cuidado, mas a causa mais comum de debilidade do lobo frontal são escolhas erradas no estilo de vida. Próximo. Olha aí. Olha a escolha que a gente está dando para nossos filhos. São refrigerantes, são sucos açucarados, mesmo sendo um suco de fruta, isso causa o aumento da frutose no nosso fígado e vai causar gordura no fígado, esteatose hepática. Então, a causa mais comum de debilidade ao lobo frontal são escolhas erradas no estilo de vida. Nós temos essa propensão a escolher as coisas mais gostosas,
e não tantas coisas mais saudáveis. O apóstolo João aqui diz assim: muitos de nossos hábitos acariciados nos dá satisfação a curto prazo, mas silenciosamente rouba-nos daquilo que é inestimável valor, o nosso caráter, a única coisa que levaremos para a eternidade. O apóstolo João, em Apocalipse, nos dá uma referência para a importância do lobo frontal. Quando o povo de Deus for selado em suas frontes, logo antes do derramamento das pragas sobre os ímpios, ele diz aqui, Apocalipse 7, 2 a 3. Vi outro anjo, próximo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O apóstolo João continua dizendo que os remidos estarão selados em suas frontes. Apocalipse 22, verso 4 diz: e eles contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. É o nome de Deus. Este texto sugere que o caráter de Deus, o seu nome, seja reproduzido em nosso caráter, exemplificado pelo lobo frontal, o qual está justamente atrás da nossa fronte. O apóstolo João também faz um alerta ao povo de Deus que haveria uma contrafação pelo nosso inimigo em querer pôr o seu selo ou a sua marca também na fronte dos seus seguidores. E Apocalipse 13, 16 a 17 diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Talvez nenhuma função do lóbulo frontal é tão vital para marcar mudança no estilo de vida quanto a força de vontade. Eu já tenho visto muitas pessoas morrerem em pronto-socorro, em UTI, e grande parte dessas pessoas morreram porque perderam a força de vontade para mudar o seu estilo de vida. Muitos já não têm mais essa força de vontade. Existem muitas causas que prejudicam a função do lóbulo frontal. Hoje, milhares de pessoas são lançadas sobre o seu leito de morte devido à deficiência da força de vontade. Não tiveram a força de vontade para deixar o cigarro, e agora estão esperando a morte pelo câncer do pulmão. Outros não tiveram a força de vontade de deixar a bebida alcoólica e hoje estão sofrendo com suas hemorragias e vomitando sangue devido às suas varizes esofágicas causadas pela sua cirrose. Outros, por sua vez, não tiveram a força de vontade para deixar seus chocolates, doces, sorvetes e refrigerante de diversos gostos. Hoje, com diabetes, estão sofrendo com sua perda da visão e da função renal. Outros não tiveram a força de vontade para mudar seus hábitos em seu estilo de vida e sofrem com sua hipertensão. Agora eles vivem paralisados em cadeiras de roda devido ao seu AVC, acidente vascular cerebral. São pessoas que não tiveram força de vontade para mudar os seus hábitos. Aí está a necessidade de um Deus que muda os nossos gostos, que nos dá uma força de vontade para mudar os nossos hábitos errados.
É por isso é que Deus é quem cura. Ele que muda os nossos gostos, nosso coração. O café é uma satisfação nociva. Estimula temporariamente o cérebro a uma ação desnecessária, mas o efeito posterior é exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais, morais e físicas. Conselho sobre regime alimentar 421. Pelo uso do alimento cárneo, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é enfraquecida. Conselho sobre regime alimentar, página 383. O Espírito de Profecia já nos alertou muito sobre isso. É claro que devemos de pregar a mensagem de salvação, da mensagem de saúde de uma maneira cuidadosa, porque muitas pessoas gostariam de tirar os seus hábitos, mas têm dificuldade, e é nesse momento é que o Espírito Santo vai mudando nossos gostos, que por anos temos adquirido. É ele que muda. Para cada a questão da privação do sono, ali diz: o dormir pouco ou tarde enfraquece a memória, enfraquece o lobo frontal, enfraquece a sua vontade. Para cada 1 hora de sono entre as 22 horas e 24 horas, equivale a 2 horas de sono depois da meia-noite. Não é a mesma coisa você dormir da meia-noite às 8 da manhã do que dormir das 10 às 6 da manhã. Dormiu a mesma quantidade, mas não a mesma qualidade. Medicamentos. Não é para deixarem seus medicamentos em ordem médica. Não estou aqui para falar para você, né, algum ouvinte, vou tirar os meus medicamentos. Não, é sempre com orientação do seu médico e com maturidade, que é perigoso. As pessoas que tomam remédio, por exemplo, para dormir, se tira de repente, vai ficar sem dormir a noite toda e no outro dia vai ter hipertensão e dá um infarto. Então é delicado, é cuidadoso. Medicamentos ansiolíticos como o clonazepam, diazepam, alprazolam, produz falta de memória. Isso é comum. Os pacientes se queixarem que tomam remédio para dormir e a memória vai enfraquecendo. Antidepressivo produz insônia e sonolência. Televisão, novelas e filmes na Netflix, com cenas de crime, violência e sensualidade, afetam o nosso lobo frontal. A internet, o celular tem muitas vezes roubado aos nossos jovens o que eles têm de mais sagrado, o lobo frontal, onde estão os nervos mais sensíveis para escutar a voz de Deus. Drogas. As drogas afetam a cognição do nosso cérebro. Falando em jovens, muitos jovens já não têm mais aquela força de vontade de vencer na vida, em realizar os seus sonhos, de ser um profissional que ajude as pessoas e a Deus. Quão diferente era o nosso passado, os nossos sonhos, a nossa vontade de ser alguém especial para o Senhor. Me lembro quando eu era jovem, aos 19 anos, tive a força de vontade de ser um pastor. Entreguei minha vida ao Senhor, fui aprovado para curso de teologia no ano de 1979 e me graduei no antigo IAE em 1982. Havia recebido um chamado para ser pastor no Rio de Janeiro, pois por ali meus 2 irmãos mais velhos foram pastores. Mas recusei o chamado não pela falta de dom, pois eu era o pastor da minha classe, mas recusei pelo desafio de crescer no conhecimento e ser mais útil ao Senhor. Só tem 2 maneiras da gente crescer: ou é por provações ou por desafio. Aprendi isso da doutora Kati, da Clínica Retiro, há muitos anos atrás, do Retiro. E ela falava isso e é verdade. Nós somente crescemos ou por provações ou por desafio. Eu preferi crescer por desafio.
Quando me graduei, meus companheiros da classe, felizes, se casaram e foram para o campo de trabalho como pastores. E eu, por minha vez, havia decidido desde o terceiro ano de teologia que eu estudaria medicina sem ter noção do que passaria na minha vida. Somente depois de 11 anos pela frente de estudo do curso e duas especialidades estaria pronto para trabalhar. Já imaginou essa força de vontade? Eu fico vendo os jovens hoje em dia que a força de vontade deles são pequenas. E eu casei no terceiro ano de medicina. Eu casei no terceiro ano. Tive uma grande força de vontade de ser médico. E foi com muito esforço que comportei nos Estados Unidos para pagar a minha escola lá no México, em Montemorelos, vendendo bíblias e belas histórias para as famílias portuguesas. Eu fui um dos pioneiros que fiz esse trabalho lá nos Estados Unidos. Mais de 1.000 bíblias eu deixei nas casas das famílias portuguesas. Uma bíblia ilustrada, bonita. O padre me apresentava na igreja. Aqui está um estudante brasileiro, estudante de medicina, vendendo bíblias. Pode comprar, pode comprar. E eu ia nas casas e as pessoas compravam. Uma bênção. Deus, Deus incentiva, Deus dá os meios adequados para nós conseguirmos vencer. O tempo passou e agora eu já estou aposentado, mas continuo trabalhando. Continuo trabalhando na cidade de Campinas, São Paulo. Mas continuo trabalhando e ainda tenho muita força de vontade em ter um centro de vida saudável nas montanhas. Só depende de Deus. E Deus está abrindo as portas nesse momento para eu ter esse sonho realizado. Abraão foi chamado por Deus. Aqui está o Centro de Vida Saudável. Esse aqui é um estilo do que eu quero fazer. Ainda não está construído. Eu já comecei a construir a chalés, que tem 2 quartos, cada chalé, com kitnets, tudo ali. E esse é o estilo que eu quero fazer. Abraão foi chamado por Deus aos 80 anos e que teria uma grande descendência, e somente aos 100 anos teve seu filho. Por isso eu estou esperando o Senhor. Eu confio no Senhor, que no tempo certo Ele vai fazer esse trabalho, no momento certo. Esse é meu centro de vida saudável. Ainda falta ser construído, mas já tem o local que será construído nas montanhas. Deus tem me mostrado que será igual a este no momento certo, Deus vai me dar. É só esperar no Senhor. Eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Aqui nesse centro de vida saudável, poderei comer com meus pacientes, poderei caminhar com eles, poderei fazer fisioterapia com ele, massagem. Mas no final do dia, eu quero pegar a minha Bíblia e falar do amor de Deus. É isso que as pessoas precisam. É um lugar diferenciado em que a palavra de Deus tenha poder em transformar vidas, curar suas doenças. É através de Deus que faz isso. Nós não temos condições como médico, mas a palavra de Deus tem esse poder. Aqui eu mostrarei para meus pacientes os 8 remédios naturais. O Espírito de Profecia fala muito sobre eles. O primeiro é o regime conveniente. Diz o Espírito de Profecia o seguinte: cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados de maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, uma resistência, vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Você acredita nisso? Se Deus foi o Criador, Ele sabe como funciona a máquina, nós temos que acreditar nisso. O segundo remédio é o exercício.
O exercício aqui diz: a atividade física melhora o foco mental. O exercício físico não apenas beneficia a saúde do seu cérebro, mas também pode melhorar a sua memória, pode ser uma simples caminhada ou trabalhar no jardim. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue. Ciência do Bom Viver, página 238. Terceiro remédio verdadeiro é o uso de água. Devemos de beber de 6 a 8 copos de água fresca todos os dias. É uma maneira eficaz de melhorar a sua capacidade de raciocínio. A água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Quarto remédio verdadeiro, a luz solar. Olha aí. O Dr. Neil Nedley compartilha que a terapia com luz solar desempenha um papel importante na função cerebral, desde a redução dos sintomas de depressão até o equilíbrio dos ritmos circadianos. Como está a sua vitamina D? Você tem feito exames? Você tem feito suplementação de vitamina D? Isso é muito importante. É muito importante. A sua vitamina D tem que estar entre 60 e 100. Os parâmetros atuais, eles colocam bem baixo, justamente para as pessoas não ficarem com saúde, porque se ficar com saúde não vai ter remédio mais para eles. E as indústrias farmacêuticas vão ficar pobres. Fazer suplementação ou pegar o sol, que é melhor. Quinto medicamento, verdadeiro remédio é abstinência ou temperança. Olha aí, está você assim que nessa senhorita aí? Aqui diz: a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Temperança, página 18. Sexto, ar puro. Para possuir bom sangue é preciso respirar bem. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão. Olha que bonito. Nesse lugar onde eu vou fazer meu centro de vida saudável com a ajuda de Deus, tem assim esses eucaliptos altos em cima da montanha. Que bonito! Que bonito! Ali só está ali, já os pacientes vão ficar bom, vão ficar, vão ficar curados com a ajuda de Deus, porque é a natureza, vendo a natureza é assim, um lugar bonito, alto, você vê o horizonte de lá. Graças a Deus. Sétimo medicamento verdadeiro é o repouso. Um sono adequado é necessário para consolidar a memória e a aprendizagem. Se você não dorme o suficiente, o volume da sua matéria cinzenta no lobo frontal começa a diminuir. A privação de sono é um fator importante na tomada da decisão e na diminuição do humor. Um indivíduo médio necessita de 7 a 8 horas de sono por noite. Os estudantes podem necessitar até 9 horas de sono. Olha aí. É muito comum os pacientes virem ao consultório e falar: doutor, estou muito cansado, eu não consigo fazer as coisas durante o dia. A primeira coisa que eu pergunto: que hora que você vai dormir? Ah, 11 horas, meia-noite. Então, aí está o ponto. Dormir cedo. Quem é que muda esse hábito? Vem pela própria natureza da pessoa, enquanto tem um filme para ver lá com os seus familiares. Quem é que muda? Quem é que faz essa regularidade em dormir 10, 9h30, 10 horas no máximo? É Deus. É Deus que faz isso conosco. Por isso é que Deus é quem cura. A cura que vem de Deus. Na revista, e agora o último remédio é a confiança no poder divino. Olha ali. Esse é o mais importante. Esta é a chave para uma vida longa e feliz. Quando a gente confia em Deus que está dirigindo a nossa vida, que não há pecado entre nós e Deus, não há separação entre nós e Deus, e a gente tem esse discernimento do tempo que estamos vivendo agora. Muitos não estão tendo esse discernimento. Muitos não estão vendo as coisas acontecerem.
Eu tive o privilégio de pregar na minha igreja há pouco tempo atrás e falei sobre a lei dominical que está se aproximando. Eu fui chamado a atenção pelo líder da igreja. É triste, é muito triste. Nós não estamos preparados para isso. Não há discernimento. Assim como não houve discernimento quando veio a vacina. Não houve discernimento. Eu não tomei a vacina, graças a Deus, porque tive discernimento espiritual. Amém? Eu tive discernimento espiritual e falei para muitos dos meus pacientes: em minha casa ninguém tomou a vacina. E quando vier o decreto dominical, não vai haver discernimento. E para onde eu vou? Ah, meus irmãos, desde que veio a pandemia, eu já estou buscando um lugar e já tenho a minha casinha lá nas montanhas. Discernimento espiritual, confiança em Deus. A Revista Nacional Geográfica, no ano 2005, no mês de novembro, relatou que os adventistas do sétimo dia em Loma Linda, na Califórnia, foram documentados cientificamente como o grupo que vive mais tempo de vida nos Estados Unidos. Sua longevidade foram atribuídas a duas causas principais. A primeira causa é: a maioria dos adventistas segue uma dieta vegetariana. Olha aí que bonita. E a segunda, prática regular de descanso, adoração e comunhão a cada sétimo dia, no dia de sábado. O dia de sábado. Então, meus irmãos, nós já fomos estudados. Nós já fomos estudados. Somos o povo da longevidade. E nós vamos pregar isso nas montanhas. Somos o povo da longevidade. Então, estamos terminando e aqui fala o seguinte: ar puro, luz solar, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água, abstinência e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Ciência do Bom Viver, página 127. Que bonito. Como eu gostaria de receitar aos meus pacientes esses remédios verdadeiros. Mas eles, em pouco tempo, não dá para eu tentar mudar a cabeça deles. É necessário um centro de vida saudável para eles estarem ali durante uma semana e eu estar falando aos poucos e entrando na cabecinha deles. Porque o consultório, a consulta é muito pouco tempo. Mas eu gostaria, vá para casa, ó, toma luz solar, vai para casa, dorme cedo, vai para casa, faça exercício, hein? Vai para casa, ó, um regime conveniente. Embora a ciência da medicina tenha progredido de forma extraordinária e de reconhecer que nós médicos temos nossa limitação, o médico cirurgião pode fazer a incisão na cirurgia, remover um órgão ou até mesmo um tumor, mas ele não tem o poder de cura. O médico clínico pode administrar certas drogas, as quais sabe ter efeito sobre alguns males, mas mesmo com essas habilidades, o médico não tem o poder de cura. Quando qualquer parte do corpo sofre, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde. Mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o cura. É Deus que cura. Ciência do Bom Viver, página 112. O médico deve educar o povo a volver o olhar do humano para o divino. Em lugar de ensinar o enfermo a confiar em criaturas humanas quanto à cura da alma e do corpo, deve dirigi-lo àquele que é capaz de salvar perfeitamente a todos quantos a ele se chegam. Aquele que fez a mente do homem sabe o que ela necessita. Unicamente Deus é quem pode curar. Ciência do Bom Viver, página 243. Quando eu chego a compreender
A grandeza que somente Deus é quem pode curar. Isso me faz ter a convicção de que eu não tenho outra saída a não ser confiar em Deus e fazer a parte que me toca. Isso é fé. Por isso é que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Eu vou começar a fazer o meu exercício, eu vou começar a mudar meus hábitos, eu vou começar a fazer isso e aquilo. É Deus mudando a nossa vida. É isso. Essa força é uma força, aqui diz, é, posso eu compreender de uma maneira mais ampla que Deus me cura pela força que vem dele. Olha aí. É a sua graça que dá poder ao homem para obedecer às leis de Deus. É essa graça que o habilita a quebrar as cadeias do mau hábito. Somente Deus é quem pode mudar os meus hábitos errados. Por isso é que a cura que vem de Deus é a verdadeira cura. Essa força é uma força íntima de comunhão com o Senhor. Eu não posso explicar, mas eu posso sentir. Quando o Espírito do Senhor habita em minha vida, existe uma luta dentro de mim, mas a vitória já é ganha. É só acreditar. Agora eu posso entender o que o apóstolo Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ó, irmãos, cada um de nós vamos nos aperfeiçoando, cada vez mais, um pouco aqui, um pouco ali, e tudo pela graça do Senhor. Posso entender também de maneira mais clara o que o apóstolo quer dizer ao falar: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. No tempo do antigo Israel, toda oferta trazida como sacrifício vivo, sacrifício a Deus, era cuidadosamente examinada. Caso se descobrisse qualquer defeito do animal apresentado, ele era rejeitado, pois Deus recomendava que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois de receber esta graça do Senhor e começar a obedecer às leis da saúde, podemos dizer, como ele disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, irmão, essa é uma liberdade, é ser livre das doenças, é morrer de velho pregando a mensagem do Senhor. Mas não morrer por doença. Não, não é assim a vida. Temos que nos desgastar no Senhor, pregando a saúde e a salvação. Que você seja tocado com essa mensagem. Que você, ouvinte, possa mudar o seu gosto, os seus hábitos. Peça ao Senhor, Ele muda isso. Hábitos que foram educados desde pequeno por nossos pais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos agradecidos porque temos uma esperança, temos uma chance de ter saúde, temos uma chance de viver com liberdade das doenças que Satanás coloca ao nosso caminho. A tua luz tem chegado ao nosso coração e oro pelos ouvintes que estão ouvindo essa mensagem, que eles possam ser impactados pelo teu Santo Espírito e mudar os seus gostos, os seus hábitos, não para eles simplesmente ter saúde e ficarem mais bonitos, mas para honrar o teu santo nome, glorificar o seu santo nome, transformar vidas ao seu redor. Esse é o objetivo dessa mensagem. Tudo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Dr. Kleber. Que Deus te abençoe. E muito em breve, e todos que estão nos assistindo aqui, se vocês moram no Brasil ou estão fora e querem visitar, daqui mais ou menos um ano, o Centro de Estilo de Vida Saudável vai ser aberto ali em Minas.
E todos vocês vão ter convidados para passar ali uma semana e aprender as 8 leis da saúde com o Dr. Kleber, né? É isso Tá aí. Obrigada, bem, tá bem, Kleber. Deus te tá bem. abençoe. Valeu, um abraço. Tchau.